O que é o tempo? Um fluxo que nunca para? Um mistério que une passado, presente e futuro? Ou apenas uma criação da mente humana? Vamos explorar como o tempo foi compreendido ao longo da história, da subjetividade de Santo Agostinho às revoluções científicas de Albert Einstein, até a visão de tempo em filmes. 7 years per hour here. Make it count. Para encerrar, uma reflexão poética que conecta tudo. No século IV, Santo Agostinho, um dos maiores filósofos e teólogos da história, refletiu profundamente sobre o tempo em sua obra Confissões. Ele viveu em um mundo onde a ideia de tempo estava intrinsecamente ligada à eternidade divina. Para ele, o tempo não existia de forma absoluta. O passado vive na memória, o presente na percepção e o futuro na expectativa. O tempo é uma experiência interna, moldada por nossa consciência. Ele dizia: o que é o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Mas se quiser explicá-lo, não sei. Essa frase ecoa em todos nós, porque o tempo é vivido, mas difícil de definir. Avançando para o início do século XX, Albert Einstein revolucionou nossa compreensão do tempo com sua teoria da relatividade. Para ele, o tempo não era fixo, mas uma dimensão flexível, inseparável do espaço. Mostrou que o tempo pode se dilatar ou contrair, dependendo da gravidade e da velocidade. Por exemplo, para um astronauta viajando próximo à velocidade da luz, o tempo passaria mais devagar em relação a alguém na Terra. Isso é chamado de dilatação do tempo. Mesmo sem percebermos, a gravidade da Terra já afeta o tempo. Um relógio em um avião, por exemplo, funciona ligeiramente diferente de um relógio no solo. Einstein dizia: a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, embora uma ilusão persistente. Para ele, o tempo é relativo, não absoluto. Agora, vamos falar de como o tempo é percebido emocionalmente. Em 6 de agosto de 1945, a bomba atômica foi lançada sobre Hiroshima. Para os sobreviventes, aquele instante redefiniu o tempo. Ele parou, dilatou e ganhou novos significados. A divisão entre antes e depois tornou-se clara, mas carregada de dor e reflexão. Esse exemplo nos mostra como eventos intensos podem distorcer nossa percepção do tempo, transformando segundos em eternidades. No filme Interestelar, o tempo é explorado de forma fascinante, principalmente na icônica cena do planeta Miller. Nesse planeta, devido à proximidade com o campo gravitacional extremo de um buraco negro, 1 hora equivale a 7 anos na Terra. Essa diferença no fluxo do tempo é explicada pela teoria da relatividade de Einstein. Quanto maior a gravidade, mais devagar o tempo passa. Para os personagens, foram apenas algumas horas, mas para as pessoas na Terra, décadas se passaram. Agora, saímos do drama intenso de Interestelar para a aventura icônica de Volta para o Futuro. Diferente de Interestelar, aqui o tempo é tratado de forma linear e mais acessível, com uma abordagem leve sobre viagens temporais. No filme, Marty McFly volta ao passado, mas cada ação sua impacta diretamente o futuro. Essa narrativa reflete uma ideia que ressoa com a visão de Agostinho. O tempo conecta o que lembramos e o que esperamos. Quando Marty altera eventos no passado, ele enfrenta as consequências no presente. Isso nos lembra que nossas escolhas moldam o nosso futuro, enfatizando a relação entre causa e efeito. Ambos os filmes exploram o tempo de maneiras únicas, mas complementares. Em Interestelar, o tempo é uma força emocional devastadora, um símbolo de perda, arrependimento e amor. Já em De Volta para o Futuro, o tempo é retratado como um playground, onde escolhas e consequências ensinam lições profundas sobre o impacto de nossas ações. E para finalizar, vamos refletir sobre o tempo de maneira poética. Carlos Drummond de Andrade, em O Tempo, nos convida a pensar em como lidamos com a passagem dos dias e anos. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias? Aqui se deu o nome de ano. Foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano
se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui por diante vai ser diferente. O tempo, seja subjetivo, relativo ou emocional, é parte de quem somos. Seria ele um amigo ou um inimigo? Um tic-tac invisível na nossa mente. É simplesmente como Cazuza cantava em suas músicas. O tempo não para. Mas pra você, o que é o tempo? Gostou do vídeo? Se inscreva e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de uma pausa para refletir. O tempo não espera por ninguém, mas sempre temos a chance de dar sentido a ele. E eu agradeço por ter dado um pouco do seu tempo para mim agora. Obrigada.